Deixa eu te dizer uma coisa. Talvez você até vai dizer assim: meu Deus, muitos de nós, crente, somos criança no reino de Deus. Muitos de nós somos criança no reino de Deus. Mas isso aí é possível? Isso é possível, ser criança? É possível você ser criança no reino de Deus. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente tem muito conhecimento da Bíblia. Muitas vezes a gente lemos muito a Bíblia. Muitas vezes a gente se dedicamos muito à palavra. Mas somos criança. E agora? Por que ser criança? Porque eu sou criança no reino de Deus. Por falta de experiência. Por falta de experiência, eu posso saber de todo o versículo da Bíblia. Eu não estou falando aqui de salvação. Eu estou falando aqui de um amadurecimento espiritual. Em você saber a Bíblia toda, você é criança. Pastor, mas eu vou para o céu? Vai. Vai. Claro que vai. Claro que você vai para o céu. Porque você tem o conhecimento da palavra, e quem tem o conhecimento da palavra, quem anda segundo a palavra, não anda pecando. Não anda pecando. Você vai para o céu, sim. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Para Deus você é criança. Mas por que, pastor? Sabe por quê? Porque você ainda se alimenta de alimento, a papinha. Você se alimenta de leite. E você ainda não está preparado para começar a comer uma comida sólida. Para ser adulto. Para ser adulto no reino de Deus, você tem que ter experiência. Você já teve alguma experiência com Deus? Você já teve alguma experiência de você mesmo? A gente estava conversando, eu estava conversando com um pastor, que até então eu tinha um entendimento. Um entendimento que com o endemoniado a gente não conversa. Quem já viu isso aqui? Quem já escutou isso? Com o endemoniado a gente não conversa. É o seguinte: cala-se e sai em nome de Jesus e acabou. Mas não é bem assim. O inimigo das nossas almas, os anjos que são anjos, não são demônios, são anjos caídos, anjos que praticam o mal. Quando ele se manifesta, é porque Deus está entregando ele nas nossas mãos. Ele não quer se manifestar, não. Ele quer ficar embutidinho, ele quer ficar escondido. Ele quer ficar escondido. Então, quando Deus manifesta ali, é que para você extrair, perguntar que legalidade foi aquela, perguntar o que foi que ele veio fazer, qual é a intenção dele, e aí você começa a ter umas experiências. Eu creio que o pastor já foi para a África e já deve ter muita experiência lá, porque uma pastora, eu nunca fui na África, mas uma pastora que já foi para a África, ela me falou de muita experiência na África. E muitas vezes a gente começa a ficar nessa maionese de só, entendeu? Não submergir.
Um engenheiro, quando ele sai da faculdade, ele sai com o quê? Com muita bagagem. Com muita bagagem, porque ele estudou muito. Mas se ele não tem experiência, e você tivesse uma firma de construção de um alto nível, você contrataria ele? Ou você gostaria de contratar um que tivesse experiência, um que tivesse já na lida? E o que acontece é isso. Muitas vezes a gente se dedicamos, e temos que se dedicar sim, muito à palavra, mas pedir a Deus a experiência. Mas que experiência, pastor? A gente falou aqui que Deus daria ordem ao quê? Aos anjos, para quê? Ao nosso respeito, a gente estava conversando disso. E tem um anjo que te protege, que te guarda, que te cuida. Mas como é o nome do teu anjo? Você sabe? Você sabe o nome do seu anjo? Você já disse: Deus, me revela, Pai. Me revela o nome do anjo que o Senhor deu ordem a ele para cuidar de mim. E através daí você começar a ter uma intimidade com ele. Aí isso aí é experiência. Aí a partir daí você começar a se dedicar a essa intimidade. Se a gente for lá em Juízes, lá em Sansão, teve um anjo que lá teve uma revelação, trouxe a revelação para a mãe de Sansão. E aquele anjo lá, quando o marido da mãe de Sansão perguntou a ele: como é o seu nome? A Bíblia, quando ela fala lá, ele diz: por que você quer saber do meu nome, que é maravilhoso? Mas está dando como que fosse uma pergunta, mas não é, é o nome do anjo. O anjo maravilhoso é aquele que faz maravilhas, é aquele que cura, é aquele que faz a estéreo da luz. Glória a Deus. E a gente estava conversando que não é, Deus não desce toda hora lá, Jesus não desce toda hora, ele tem livre acesso, ele vai e vem a hora que ele quer. Mas muitas coisas Deus manda os anjos ao nosso respeito, ao nosso favor. Aos pais, se você tem um filho, qual é a sua expectativa com aquele filho? É que ele o quê? Que ele cresça, que ele se desenvolva, que ele comece a ter a experiência dele. Não é assim? Porque se você começar a ver aquele seu filho raquítico, não se desenvolve, já está com a idade de andar e não anda, você começa a ficar o quê? Preocupado. E diante aquela preocupação, você começa até a ficar um pouco, dizer: meu Deus. E olha, cuidado para não murmurar, né? Porque você começa a ficar decepcionado, dizer: meu Deus, meu filho não se desenvolve. Meu Deus, será que ele tem algum problema? Mas a expectativa de um pai é que o filho se desenvolva e tenha as experiências. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem sido a alegria do pai? Você tem sido a alegria do pai?
Você está crescendo? Ou você ainda é criança? Porque a alegria do pai é quando a gente começa a ver o filho crescendo, a ver o filho galgando, a ver o filho alcançando. Então você tem sido a alegria do pai? Deixa eu te perguntar, como é que você se sente hoje na presença do pai? Você já se sente realizado? Já se sente realizado na sua vida espiritual? Quem se sente, levanta a mão. É? Porque se tivesse, eu ia orar por vocês, é misericórdia. Então a gente tem que buscar mais e mais. Quando a gente começa a achar que está bom, a gente começa a entrar, sabe em qual versículo? Os sãos não precisa de médico. Aí você pode estar precisando da bênção. Se você tivesse levantado a mão, você estaria dizendo: Deus, para mim já está bom demais. A minha vida espiritual estou satisfeitíssimo. Sabe o que é? Quando a gente não está satisfeito com a vida espiritual da gente, aí vem aquela agonia, sabe? Dentro da gente. Porque, pastor, é para cuidar de ovelha. Quem reproduz é ovelha. Quem é ovelha aqui? Quem é ovelha aqui? Vocês é que reproduzem. Vocês é que tem que gerar. Vocês é que dizer assim: olha, Deus, Senhor, me encaminha, Pai. Não adianta chegar um profeta aqui e liberar a palavra de crescimento se a igreja não acata essa palavra de crescimento. Não vai. Não vai. Se essa palavra não começar a germinar e não começar a mexer e não começar a dizer: eu não estou conformado, eu quero que essa igreja aqui não tenha só um culto, eu quero que ela tenha 2, 3, 4. Aí você começa a entender a palavra liberada. Aí você começa a compreender a palavra liberada. Aí você começa a sair de ser criança para dizer: eu quero viver mais e mais e mais experiência contigo, Pai. Eu não quero simplesmente ter um conhecimento. Porque quando a gente vai aqui, ó, 1 Coríntios 2, capítulo 2, versículo 1. Vê aqui, ó. Eu, irmão, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Paulo está chegando e dizendo: olha, Paulo podia até chegar e dizer: olha, eu estou aqui porque eu compreendo demais da palavra. Eu fui criado, eu fui instruído aos pés de Gamaliel, rabino nomeado, renomeado. Mas não. Paulo começa aqui a dizer: olha, eu não vim aqui com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós,
senão a Jesus Cristo, a este crucificado. Continuando, e foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Paulo está dizendo aqui, olha, eu tenho conhecimento, mas eu não vim com esse conhecimento. Eu vim com um conhecimento aqui, é de expectativa que eu tenho no meu Pai. É de experiência que eu tenho com meu Pai. Eu venho aqui através do poder que Ele derramou sobre mim. Amém? Quando a gente estava com a igreja em Moreno, umas irmã chegou para mim e fez: pastor, meu marido não acredita no cair no Espírito. Eu digo amém. Tinha um senhor na igreja que ele tinha muita intimidade com o Pai, e ele era muito quebrantado no Espírito. Eu chamei o marido daquela senhora cá. Eu disse: vem cá. Ele veio. Eu disse: você acredita em transferência de unção? Ele era crente, ele não acreditava, mas era crente. Acredito. Só quero que você faça o seguinte. Chamei aquele senhor e disse a ele: só quero que você toque assim e faça assim nele. Toque o Espírito Santo. Só assim. E quando ele chegou que fez toque o Espírito Santo, aquele homem foi tocado no Espírito. E eu perguntei a ele: você deu uma rasteira nele? Eu acho que você deu uma rasteira nele. Nós não temos força para derrubar ninguém. Nós oramos. Se a pessoa cair em espírito, foi o Espírito Santo que tocou. Foi a sensibilidade demais. A pastora aqui, na vez que a gente esteve aqui, orou. Algumas pessoas receberam o toque do Espírito. Não é que quem ficou em pé não recebeu, não, recebeu da mesma forma. Mas existe aqueles que têm mais sensibilidade. Existe aqueles que parece que têm mais intimidade. Existe aquele que parece que tem mais experiência. Aí Paulo chega aqui e faz: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e poder. Meu irmão, é preciso ter sabedoria? Sim. É preciso saber? Sim. Mas é preciso ter experiência. É preciso buscar a experiência. Paulo está dizendo aqui que quando Paulo diz aqui, não vim com linguagem persuasiva. Porque se chegar um pastor aqui coach, você vai ficar... Você vai ficar assim. Eu fazia parte de uma igreja que o pastor disse: se eu quiser fazer você chorar, eu faço. Se eu quiser fazer que você dê tudo que você vai dar. Entendeu? Mas aí o preço é com Deus, né? É isso. Se a gente começa a estudar mais, não para derramar o poder, não para fazer você buscar experiências, não para fazer você dizer assim: eu quero mais de Deus.
a gente vai pagar um preço, né, pastor? Não é assim? A gente vai pagar um preço. É a mesma coisa de que o pastor, ele talvez estivesse fazendo alguma coisa errada dentro da igreja, ele vai pagar o preço. Eu tenho um pastor amigo meu que ele dizia: eu acho que eu pago um preço, não pago porque deixei um subir aqui meio. Eu digo: paga, pastor, paga, pastor, paga. Entendeu? Então a gente tem que ter um cuidado. Então Paulo começa aqui a falar no versículo 4, né? Não, no 5: para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Quando a gente começa aqui a pregar a palavra, Deus nos traz algumas revelações. Amém? Mas muitas vezes você só fica com isso. Muitas vezes você só fica em ligar o seu celular e escutar uma boa pregação. Mas só. Muitas vezes você chegou aqui essa noite, talvez você escute essa palavra, que você precisa ter uma experiência com Deus, que você deve buscar não só a palavra, mas além da palavra, impedir a Deus que Deus comece a te trazer revelações, impedir ao Espírito Santo: olha, vem me dar o entendimento, aleluia, olha, vem me esclarece, olha, Senhor, eu estou a fim de ir para Israel, Senhor, mas Senhor, olha, abre meus olhos espirituais, que eu não estou conseguindo ver as condições. E talvez você vá sair daqui, e quando você virar ali, ainda está lembrado. Quando você virar de novo, acabou. E que muitas vezes acontece. Muitas vezes o pastor deve estar pregando aqui e liberando várias palavras, e muitos está passando, muitos não está agarrando aquela palavra. Quando o apóstolo disse: tuas filhas vêm, embora a vista embaçada, eu disse: eu vou vir também, na hora. Eu vou vir também. E aliás, viu, na hora eu disse: eu vou vir também. Quando chegou em casa, a vista queria embaçar. O inimigo queria mostrar que não tinha condição. O inimigo queria mostrar: não, será que vai pagar? Será que ele vai pagar? Não, nadinha. Os pactos, meu amado, com Deus, façam um pacto com Deus. Agora, cumpra, porque a Bíblia diz que melhor é não votar do que votar e não cumprir. Não é assim? Então, quando você quiser fazer um pacto com Deus, você faça um pacto, mas cumpra com um pacto, que você vai ver. Uma das coisas que a gente estava conversando foi que o outro lado, as casas de macumbaria, eles não... O que é que Satanás faz? Satanás inventa alguma coisa, ele copia. Ele copia. Tudo que tem lá foi copiado. Tudo que tem lá foi copiado. Eu acho interessante, não é nada, é quando um pastor é tomado, que começa a trazer uma revelação. Ah, será que foi de Deus? Vocês já viram num terreiro um guia
Quero baixar lá um guia. E o guia dizer uma palavra para uma pessoa e a pessoa não acreditar. Existe isso lá? Existe não. E eles dão oferendas. E muitas vezes a gente não fazemos esses pactos com Deus. Aquela oferenda que ele faz, ele está fazendo um pacto com aquele demônio, com aquele anjo do mal. Está fazendo um pacto. E acontece? Se tiver brecha, acontece mesmo. Amém? No versículo 6. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos dessa época, que se reduz a nada. No versículo 6, aqui, entretanto, expomos sabedoria entre os, no original, adultos experientes. Tem uma tradução NVI que ela ainda fala mais ou menos, que é maturidade. Aos maduros, aos maduros, aos experientes. Expomos sabedoria. Deus quer te dar experiência com Ele, mas Ele só vai dar experiência com Ele quando você tomar uma atitude de ser adulto. Enquanto... Um exemplo, a minha filha está ali. A minha filha vai entrar na faculdade, se Deus quiser, esse ano que vem. Aí eu tenho meu carro. Aí ela faz: pai, eu queria ir para a faculdade com o carro. Sim, filha, cadê a habilitação? Você não está habilitada em receber o carro para dirigir. Você não está habilitado em receber o carro para dirigir. Então, Deus às vezes quer te dar algo. Mas sabe o que é que está atrofiado na gente? Vem aqui, pastor, 2 minutinhos. Só para dar um exemplo. Para cá. Aqui é a nossa capa, né? Aqui é a nossa estrutura humana. Ó. Eita, tá grandão. Tô bem. Tá bem, né? Aí aqui, se tiver uma pessoa menorzinha, pode vir aqui, que eu vou dar um exemplo aqui. Vem cá. Vem cá. Um menorzinho. E e a irmã aqui, a irmã vem aqui, a irmã. A irmã eu quero aqui. Agora o pastor na frente, ela no meio e ele aqui. Aqui, fica aqui. Essa estrutura aqui está muito boa, não está? Aí aqui está o corpo, alma e espírito. A alma está aqui recebendo alguma coisa do corpo, trazendo algum ego. Olha o espírito como está raquíticozinho. Olha como é que está raquíticozinho. Sabe por que ele está raquítico? Porque ele não procurou experiência. Ele não procurou se desenvolver. Baixa a mão uma coisinha. Baixa assim, vai abaixando. Você acha que Deus vai liberar alguma coisa para ele? Ele não se desenvolveu, mas Deus quer que você comece a ter uma experiência.
e comece a se desenvolver e dizer: Pai, eu não estou conformado do jeito que eu estou, eu quero mais de Ti, eu quero me aperfeiçoar mais, eu quero ter mais intimidade, eu quero saber o anjo que me protege, eu quero saber o nome dele, eu quero que o Senhor, Senhor Deus, traga das suas revelações para mim, Pai, em nome de Jesus, porque eu não consigo, Senhor Deus, ganhar uma vida para Tu. Pai, Tu sabe do meu coração, Tu sabe qual eu almejo. Pede experiência com Ele. Pede experiência com Ele. Experiência. Muitas vezes alimentamos o nosso corpo, alimentamos a nossa alma, aí o espírito. Mas aqui, o espírito pequenininho assim, com tanta sabedoria aqui, vai para o céu? Vai. Nem que seja arrastado, mas vai. Mas o que Deus tem para derramar, Ele raquítico, Ele sem habilidade, não vai. Amém? Eu vou adiantar um pouquinho que 7. Mais falamos, hein? Aqui estava tão alto que eu... Mais falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta. Você está vendo? Paulo está dizendo: olha, tem uma sabedoria que estava oculta. Ela estava oculta, mas hoje ela está revelada. O véu já foi rasgado. Você já tem livre acesso. Você já pode entrar na sala. Antes você não podia, mas hoje você já pode. Hoje você já pode ter uma comunhão direta com Deus, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sustenta aí. Pré-ordenou desde a eternidade. Sabedoria essa, 8º, que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivesse conhecido, jamais teria crucificado o Senhor da glória. Toda vez que a gente começa a não andar nos caminhos, quando a gente começa a se afastar dos caminhos, a gente está crucificando o Rei da Glória. A gente está dizendo: olha, Jesus, o que o Senhor fez por mim não valeu nada. O que o Senhor fez por mim, ó, não estou nem aí, nem estou chegando. Quarta-feira teve um menino que se converteu, que voltou, né? Ele está aí? Cadê ele? Carlos? Marcos, ele está ali. Viu, Marcos? Quando você estava afastado, você estava aqui, ó, dizendo a Jesus: olha, Jesus, eu estou te crucificando de novo. Olha, Jesus, aquele sangue que foi vertido não valeu de nada. E pior do que isso, eu vou te dizer daqui a pouquinho. 9. Mas como está escrito: nem olhos viram, nem ouvido ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você entendeu o final da frase? Entendeu o final da frase? O que Deus tem preparado para aquele que o
ama, não é o que Deus ama, porque Deus ama a todos. Então aquele que ama a Deus não está raquítico. Não está raquítico. Como é que a gente está alimentando o nosso espírito? Será que eu estou gastando tempo em oração? Será que eu estou tendo um jejum? Se quem fala em língua, será que fala em língua com ele o tempo todo aí? Então, nem olhos viram. Irmão, tem algum sonho? Sim. Qual é o seu sonho? Hã? Vários. Um só. Passou. Tem algum sonho? Qual sonho? Israel. A palavra diz o quê? Nem olhos viram, nem ouvido ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Tu ama a Deus? Israel é fichinha. Israel é fichinha. Porque a palavra está dizendo que não penetrou no coração o que Ele tem preparado para você. Você não tem noção. Você não tem noção. Sabe por quê? Aí depois eu vou falar ali com Marcos. Salmo 139, 16. Fala o seguinte: os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e o teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nem um deles ainda existia. Aleluia. Nem olhos viram, mas Deus já tinha escrito. É Marcos, né? Marcos, quando você se desviou, quando você saiu da presença, você saiu desse contexto. Em teu livro foram escritos todos os meus dias. Deus escreveu todos os nossos dias. Ah, Senhor, mas por que eu não alcanço o que eu deveria alcançar? Por falta de experiência, por falta de dedicação, por falta de compromisso. E quando a gente sai daqui, Deus diz que todos os dias foram escritos. Deus escreveu um plano para cada um de nós. Amém. Glória a Deus. Marcos, quando a gente se desvia, sabe o que é que a gente faz? Me dá essa caneta aqui, filho. A gente chega para o inimigo das nossas almas e diz assim a ele, viu, Marcos? Presta atenção. E diz assim a eles, ó: estou tirando a caneta da mão de Deus e estou dando a caneta a você para você escrever minha história. Aí é complicado. E ele estava começando a escrever uma história toda troncha para você. Mas quarta-feira você disse assim, ó: me dá a caneta que eu vou colocar na mão dele de novo. E tem uma coisa: toma a borracha e apaga o que você escreveu. Apaga o que você escreveu, porque meu pai é outro, meu pai não é você. Amém? Eita.
Apaga. Porque no início quem escreveu minha história foi outro. Amém? Que Deus abençoe. Amém.